Olá, pessoal. O tema de nossa aula é preferências individuais e restrição orçamentária. Muito embora, a priori, esses temas pareçam extremamente antagônicos, como nós poderemos verificar no transcorrer da aula e ao seu final, eles vão ser complementares entre si. Para que seja possível examinarmos a priori esse tema tão interessante de preferências individuais e restrição orçamentária, nós vamos nos reportar e traçar uma analogia com a essência do problema econômico. Quando se fala em problema econômico, nós estamos efetivamente nos referindo à forma pela qual uma sociedade procede para, usando recursos de produção que existem em pequenas quantidades, produzir bens e serviços que visem atender às necessidades humanas que são extremamente crescentes e ilimitadas. Existe, portanto, uma dicotomia entre recursos de produção e necessidades humanas. Enquanto os recursos existem em uma quantidade pequena, as necessidades humanas são crescentes e ilimitadas. Essa máxima aplica-se também à figura do consumidor. Como pessoa, ele é também portador de necessidades crescentes e ilimitadas e busca a sua satisfação, busca a maximização dos seus desejos, porém, vê-se cerceado pelo seu poder de compra, representado pela sua renda. A fim de poder deixar bem clara essa situação, vamos nos valer de dois instrumentais gráficos extremamente importantes. São eles a curva de indiferença e a restrição orçamentária. Curva de indiferença. Vamos, portanto, ao seu conceito. Curva de indiferença é um instrumental gráfico que ilustra as preferências do consumidor. Mostra a combinação de dois produtos, X e Y, que provocam a mesma satisfação e utilidade total ao consumidor. De acordo com o conceito, evidencia-se que quando nos referimos a esse instrumental chamado curva de indiferença, estamos nos referindo a um instrumental que baliza as preferências do consumidor, bem como demonstra as possíveis variações e as possíveis combinações entre dois bens ou produtos que fornecem ao consumidor o mesmo nível de satisfação e de utilidade total. Acreditamos que nesse ponto seja de extrema importância a colocação de um exemplo. Vamos a ele. Dona Antônia costumeiramente vai à feira e nessa feira adquire verduras. A sua preferência é por alfaces e escarolas. As combinações que fornecem a Dona Antônia o mesmo nível de satisfação e utilidade total são as descritas na tabela. Na combinação A, temos 6 unidades de alface e 4 unidades de escarola. Na B, 4 unidades de alface e 6 de escarola. A combinação C traz 3 unidades de alface e 8 de escarola. De posse desses dados, vamos então construir e analisar a curva de indiferença de Dona Antônia. Na combinação A, temos 6 unidades de alface e 4 unidades de escarola. A combinação B, temos 4 unidades de alface e 6 de escarola. E, por fim, a combinação C traz 3 unidades de alface, 8 unidades de escarola, compondo os 3 pontos, ou as 3 possíveis combinações que colocamos para Dona Antônia. Combinação A, B e C. Características da curva de indiferença. Como toda curva, como todo instrumental, ele nos traz alguns ensinamentos extremamente interessantes. E esses ensinamentos
estão consubstanciados nas próprias características dessa curva. São elas: em primeira instância, a curva de indiferença mostra as possíveis combinações entre dois produtos que fornecem ao consumidor o mesmo nível de satisfação, de bem-estar e de utilidade total. Foi o que vimos, por exemplo, ao analisar a curva de indiferença de Dona Antônia. As preferências por alface e por escarola ficaram consubstanciadas em todos os pontos que estavam sobre a sua curva de indiferença. Outra característica que nos chama a atenção diz respeito até ao próprio nome da curva. A curva denomina-se curva de indiferença. Em outras palavras, isso representa dizer que, ao consumidor, é indiferente ele localizar-se em qualquer um dos pontos que estejam sobre a curva, já que todos eles representam a mesma situação, o mesmo grau de satisfação e de utilidade total para o consumidor. No caso específico de Dona Antônia, tanto faz ela ficar em A, em B, em C ou em qualquer outro ponto localizado sobre a curva, que o seu nível de satisfação e de utilidade total será o mesmo. Uma terceira característica que é extremamente importante é o formato decrescente dessa curva. Em outras palavras, representa dizer o seguinte: